Eu acho que o único cientista que considera, ou que primeiro considerou, que a doença realmente não tem existência por si só, foi o Dr. Norberto Keppe. Como cientista, ele não é um filósofo, não é um religioso. Na hora que ele trata dos clientes, ele está tratando como um cientista da vida psíquica e das doenças psicossomáticas. Agora, para entender melhor o doente, como tratá-lo, nós precisamos ver o que Keppe entende como doença. Aqui eu menciono o seguinte, que Keppe obteve essa resposta do que seria doença no filósofo Tassiano, filósofo cristão do século II, que explicou a origem do mal como, abre aspas, o mal é a privação do bem, malum privatio boni, mostrando claramente que o mal não tem existência própria. Ele é a ausência, a privação do bem. Portanto, sua existência é dependente do próprio bem. Fecha aspas. Então, aqui nós podemos ver que se nós consideramos a doença como mal, e ela é um mal, seja o mal da alma ou o mal do físico, ela é a privação da saúde. E esse conceito é fundamental para se tratar de um doente. Keppe, então, alerta para a necessidade de nós conscientizarmos a psicopatologia, as atitudes de deturpação, de omissão e negação ao bem, para que a nossa saúde seja recuperada. As doenças, de acordo com Keppe, foram introduzidas posteriormente à criação do universo, como algo artificial. Portanto, a tendência ou a necessidade do ser humano é voltar à sua natureza, que é uma natureza, na base, sã. Para a gente conseguir retornar a essa sanidade, é preciso também que a gente trate da sociedade, porque a sociedade enferma do jeito que ela está, ela não pode recuperar nenhum ser humano. Inclusive os tratamentos que são utilizados, tratamentos assim organicistas, tratamentos tradicionais, eles mais adoecem o ser humano do que recuperam, sendo atualmente já considerados oficialmente como a terceira causa de morte da humanidade, vinda de médicos, remédios e hospitais. Como a Cláudia falou, eu gostaria de trazer a seguinte ideia. A neurose, a doença em geral, psicose, seja ela qual for, doença orgânica, só existe quando, né? Estou perguntando aos senhores, né? Quando é que uma doença aparece? É que a pessoa seja invadida por bactérias, micróbios, essas coisas todas. Mas quando a pessoa rejeita a saúde. Então, nessas descobertas nossas, então a pessoa cai no mal, adoece, só quando ela rejeita o bem. Né? Que ela aceitou o mal, ela não quis o bem, então, tirando o bem, tirando a saúde, ela cai na doença e cai no mal. Agora, em geral, né, a sociedade está muito subdividida. Cada um quer cuidar só de um setor. E essa particularização é que torna o ser humano doente. Então, veja que é importante ver o ser humano de um modo universal como ele é. Portanto, eu chamei trilógico, né? Ele é esteta, ele é, vamos dizer, verdadeiro na origem, e é bondoso na origem. Veja esse cartaz que eu coloquei aí. Quer ler lá, Cláudia? Enfim, não podemos tratar do homem em pedaços. Até hoje, o médico trata do corpo, o psicólogo de alguns problemas de ajustamento social, o padre de seus problemas religiosos, o psiquiatra de seus medos, delírios e alienações, com remédios, choques elétricos em internações e assim por diante. Então, notem que eu quis falar o seguinte, que não pode subdividir, né? Quando trata, no caso aí do religioso, a parte dos sentimentos, né, do amor, por exemplo, teria que tratar também da parte, vamos dizer, filosófica, do que a pessoa pensa,
ou então da parte experimental, como a pessoa trabalha, o que ela faz, a mesma coisa aí, o médico e o outro aí que trata da cabeça, o psiquiatra. Então o que acontece, né? Se particulariza o ser humano, por exemplo, se ele tem um problema de pensamento ruim, esse pensamento ruim atinge também o corpo fica ruim, e o pensamento, que é algo mental, também atinge o corpo e a sociedade. Então o trabalho também se torna ruim. Veja um cartaz que eu pus aí, que o doente acha que o outro é que perturba o que ele faz. E o outro não pode fazer nada com isso, né? Então, o que eu quero falar com isso, né? Que a pessoa sempre acha que fica doente por uma causa fora, que outra pessoa, que bactérias, que o ambiente. É claro que existe isso também, mas a doença praticamente vem de dentro da pessoa, quando ela nega ser aquela autenticidade que ela deveria ser.